alguém falou para mim, você não passa de um preto tocador de violão. Mestre, aqui ouvindo sua fala, eu fiquei pensando em duas coisas que eu queria resgatar aqui. A primeira é, tudo bem que o samba te já abraçou, porque seus parceiros principais, assim, a sua trajetória, né, um prêmio mais recente, né, o Grammy Latino de música de samba. Então, assim, a gente tem essa curiosidade de entender como é que começou essas parcerias, se é realmente a partir do João, como é que isso se deslancha. E eu queria também saber que é um período que você começa a tocar profissionalmente, onde havia uma revolução cultural em curso no Brasil, né, sobretudo ali dos anos 60, 70, né? Já que a gente está em maio, a gente tem que falar de maio de 68 no mundo, o movimento estudantil se posicionando. Aqui no Brasil começa uma luta mais intensa contra a ditadura militar, mas por outro lado também, a gente começa a ver um violão, né, mais afro-jazzístico, vamos dizer assim, aquela briga ali, uma disputa entre a forma de tocar para bossa nova, né, ou mais para o samba. Você vivenciou também esse dilema, se isso pode ser considerado um dilema, na hora que você estava se profissionalizando, começando a tocar? Eu queria ouvir um pouquinho sobre isso, mestre. Tá. O lance do samba realmente foi a partir do João Nogueira, né? Que essa expressão sequestro do samba ela é bem específica mesmo. Inclusive teve uma série que a gente fez na internet com esse título, né? Foi isso mesmo, eu me identifiquei demais com aquele assunto, com aquele ambiente, né? Eu sempre digo que eu não sou sambista porque eu não nasci nesse ambiente, e nisso eu sou muito radical, e o Ney também é muito radical, né? Porque eu acho que se qualquer um é sambista, o cara que é sambista mesmo perde um poder, perde uma potência, né? Não basta fazer sambas para ser sambista, né? Talvez os sambas mais bonitos que nós já ouvimos tenham sido feitos pelo Chico Buarque, ele não é sambista. Entendi. Não basta falar. O Cartola não sabia dançar samba. Faltava samba no pé. Dona Neuma era sambista, mas não era compositora. Então, o mundo do samba é uma coisa muito ampla, entendeu? Então, esses caras que nasceram nesse lugar e que fizeram essa cultura, né? As melodias do samba, de quem é sambista, são muito claras e muito definidas, e é um tipo de divisão que outras pessoas não fazem, não adianta, não vai ter. São coisas muito, muito específicas que estão ligadas à cultura negra mesmo, que estão ligadas ao candomblé, que tem um tipo de divisão muito claro, né? Tanto de batida de instrumento como divisão melódica, né? Então, isso é uma coisa que nasce lá. Eu não nasci com isso. Eu nasci ouvindo música gravada, né? Música da indústria, né? Assim, e que, eu fui pegando elemento daqui, elemento outro ali. O contato com o candomblé veio depois. No início, a minha família, por parte de mãe, era católica, né? Meu pai era do candomblé, mas ele nunca forçou nenhuma barra para eu seguir esse caminho. Ele foi deixando andar, tanto que eu estudei em colégio de padre, fui pequeno cantor da Guanabara, aquele conjunto lá do colégio salesiano, né? Essa coisa toda. Então, o samba chega com o João Nogueira, aí junto vem o Ney Lopes, aí depois veio o Cartola, quando eu vi, eu estava dentro de um ambiente maravilhoso, né? Circulando pelas favelas, as quadras da escola de samba e tal, e dizendo que aquilo ali que era legal mesmo. E aí eu coloquei toda a minha criatividade a serviço disso, né? Com o lance de gravar muito, né? Gravei com muita gente, Bete Carvalho, Roberto Ribeiro, Clara Nunes, esse pessoal todo do samba, uma época eu fazia os violões, né? Então aquele contato ali também era muito importante, né? Nelson Cavaquinho, Guilherme de Brito, essa turma toda, eu convivi muito, né? Codó, um violonista da antiga lá de trás da Bahia, professor de várias pessoas, né? Então, toda essa convivência, eu também fui me enturmando nessa linguagem, né? E com prazer da convivência com esse universo do samba, né? Aí você fez uma segunda pergunta que eu fiquei perguntando também esse contexto, você está falando do samba, eu estou lembrando dos afro-sambas, do Baden Powell, eu estou pegando aí é outra coisa, porque eu não tive uma influência da Bossa Nova. Não tive. Caramba, você passou pela Bossa Nova. Passou direto. E tal, mas não coisa, né? O que estava lá na minha cabeça lá atrás era aquele violão do Jorge Santos, que é muito africano, entendeu? É um jeito de tocar africano, né? A escola do violão brasileiro, né? Lá nas escolas oficiais de ensino de música, não tem lá o violão que o Nelson Sargento tocava, não tem o violão que o Luiz Carlos da Vila tocava, que é um violão que eu acho que é um violão que transfere a batucada para o instrumento, entendeu? O Baden tinha essa coisa mais também, né?
Então, a bossa nova não foi uma coisa que me influenciou tocando. Eu ouvi, claro que eu ouvi, João Gilberto, que fez aquela coisa toda, simplificou a batida do violão e tal, né? Pro samba, né? Mas eu não ouvi, eu fiquei muito focado mesmo nas batidas africanas. Então, eu estava até falando outro dia, em algum momento da minha vida, alguém falou para mim, você não passa de um preto tocador de violão. Na época eu fiquei puto, né? Você lembra quem foi o distrator? Lembro, Melhor não citar. Não Tá vou vivo citar, hoje porque- pra não- ver? não- Fala aí pra gente. Você não Bota pode pro lado. eu vejo tocar violão. Aí recentemente saiu agora aí o Martim da Vila está lançando um disco novo chamado Ópera Negra, né? Sim, sim. E tem uma faixa que o Chico César e o Martim e eu de violão. Só nós três, né? Aí eu tava ouvindo, né, a gravação que eu fiz, né? Falei, porra, aquela pessoa tinha razão, eu sou um preto tocador de violão. Que bom, mestre, que bom, que bom. Orgulho. E aí, gostou desse corte? Que tal assistir o episódio inteiro? Continue conosco, assista outros episódios e acompanhe nossas redes. Papo de Subúrbio, espalha pra geral. Vem!